Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem, que estejam aproveitando essas aulas EAD. Peço para que vocês estudem bastante, façam, refaçam as atividades, ok? Sem preguiça. Vamos lá? Hoje falaremos sobre as fases do romantismo. As gerações românticas. Pessoal, a produção literária dos autores do romantismo é dividida em três fases, em três gerações. A primeira, nacionalista ou indianista. A segunda, geração do mal do século ou ultrarromântica. E a terceira é a geração condoreira. Tudo isso, pessoal, na poesia, tudo bem? Estudaremos então nesta aula de hoje a primeira geração, nacionalista ou indianista. Pelo próprio nome já dá para vocês perceberem, né, qual é o intuito desta primeira geração, as características desta primeira geração. Por que é chamada de nacionalista ou indianista? Nela, nesta primeira geração, se elege a figura do índio, o índio é visto como herói. Nacionalista, porque procura evidenciar a identidade cultural brasileira. Tá? Essa identidade cultural brasileira tem relação com o contexto histórico. Lembram-se da última aula do romantismo, o contexto histórico? Então, está relacionada com o contexto histórico da época. Foi marcado pela chegada da família real ao Brasil em 1808, da independência do país em 1822. Então, o nacionalismo, o ufanismo, a valorização da natureza, né? E saudade da pátria, ok? Saudade da pátria, saudade do lugar onde a pessoa vivia, certo? Então essas são as principais características desta primeira geração. Então, características que vocês encontrarão na poesia. Figura do índio, falando sobre, né, a pátria, sobre a valorização da natureza. Não se esqueçam, pessoal, de que o índio é visto como herói. Tranquilo? Os principais poetas desta primeira geração: Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias, pessoal, foi um típico, né, autor da primeira geração romântica. Por que ele é classificado na primeira geração romântica? Porque apresenta uma poesia nacionalista, ou seja, defendendo ali a pátria, que tanto exalta a natureza como idealiza a figura do índio. Como assim idealiza a figura do índio? O índio tem sentimentos, de acordo com Gonçalves Dias, o índio tem sentimentos, atitudes superficiais, o índio é europeizado, ok? Por isso que ele idealiza a figura do índio. Tem-se aí um poema muito famoso, né, de Gonçalves Dias, que chama Ijucapirama. Reconhecemos neste poema as características, tá, desta primeira fase do romantismo. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Nesta primeira estrofe percebe-se o que? A figura do índio, da tribo pujante, que agora anda errante, por fardo inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas,
e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Pessoal, primeira geração, pois exalta a figura aí do índio, que é o símbolo da terra, o símbolo da nacionalidade. Prestem atenção nos adjetivos, né, usados: bravo, forte, altos, temíveis, rudes, valentes. Ok, pessoal? Aí nós temos simplesmente um trecho, tá, do Ijucapirama. O que vale é que vocês percebam e consigam identificar as características desta primeira fase do romantismo na poesia. Então, neste caso, Gonçalves Dias, nesta poesia, retrata aí a figura do índio, do nacionalismo, o índio como sendo símbolo da terra, da nacionalidade. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Outro poema muito bem conhecido é Canção do Exílio. Pessoal, o poeta Gonçalves Dias escreveu este poema em 1843, quando ele estava estudando Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, com saudades do Brasil, com saudades de seu país, ele se sente exilado, ou seja, fora da sua pátria, tá? Então, por isso que ele escreveu este poema. Então, observem como que o autor, como que o poeta, né, expressa o seu ufanismo, o seu nacionalismo neste poema. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras onde canta o sabiá. Observem que aí ele emprega os advérbios lá, né, e cá. Lá refere-se ao Brasil, ó. Mais prazer encontro eu lá. Lá onde? Na minha terra, na minha pátria. E cá, minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Cá refere-se aonde ele está, né? Em Portugal. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Olha isso, mais uma característica, a saudade da pátria, ufanismo, nacionalismo. E se vocês prestarem atenção, tem trechinhos aí, né, que se referem ao hino nacional. Ó, ele faz referência à pátria. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então fica evidente neste poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, o ufanismo, né? Ele compara onde ele está com o Brasil, sentindo muita saudade da pátria. Ok? Outra figura extremamente importante é Gonçalves de Magalhães, certo? Não tão importante quanto Gonçalves Dias, mas também é um representante da primeira fase do romantismo. A poesia do Gonçalves de Magalhães é caracterizada por sustentar o tripé. Fala sobre Deus, a religiosidade, a pátria, né, mais uma vez a pátria, e
coração, ou seja, os sentimentos. Tiremos aí um prefácio, né, dos Suspiros Poéticos e Saudades. É um livro de poesias escritas segundo as impressões dos lugares. Ora sentado entre as ruínas da antiga Roma, meditando sobre a arte dos impérios, ora no cimo dos Alpes, a imaginação vagando no infinito como um átomo no espaço, ora na gótica catedral, admirando a grandeza de Deus e os prodígios do cristianismo, ora entre os ciprestes que espalham suas sombras sobre túmulos, ora, enfim, refletindo sobre a sorte da pátria, sobre as paixões dos homens, sobre o nada da vida. São poesias de um peregrino, variadas como as cenas da natureza, diversas como as fases da vida, mas que se harmonizam pela unidade do pensamento e se ligam como anéis de uma cadeia. Poesias da alma e do coração, e que só pela alma e o coração devem ser julgadas. Então, se vocês perceberam aí, né, no poema tem-se a religiosidade, né, se referindo aí, olha, a gótica catedral, né, a grandeza de Deus, né, é um cenário aí para reverenciar, né, a grandeza de Deus, a exaltação da pátria, né, os sentimentos. Ok, pessoal? Então, estas são as características que nós encontramos na poesia de Gonçalves de Magalhães. Religiosidade, pátria e sentimentalismo. Ok, pessoal? Não se esqueçam de que esta primeira fase do romantismo é chamada de nacionalista indianista. Por quê, pessoal? Retrata o índio, a figura do índio é exaltada, o índio é visto como um herói, certo? E nacionalista, pois refere-se o quê? A pátria. Dois representantes, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, certo? Gonçalves Dias, em suas poesias, retrata a figura do índio, o índio como sendo herói. Ele idealiza a figura do índio, ok? Ele vê o índio como símbolo da terra, da nacionalidade. Muitas vezes ele retrata o índio com sentimentos, com atitudes superficiais, sendo um índio europeu e não um índio mesmo da nossa terra, certo? As poesias apresentam musicalidade, apresentam ritmo, ok? Musicalidade, ritmo marcado aqui pelas rimas, certo? E o outro representante, Gonçalves de Magalhães, cujas poesias, né, sustentam aí o tripé. Ele fala sobre religiosidade, Deus, sobre a sua pátria e coração, sobre os seus sentimentos. Ó, observem aqui. São poesias de um peregrino, variadas como as cenas da natureza, a natureza da pátria, diversas como as fases da vida, mas que se harmonizam pela unidade do pensamento e se ligam como os anéis de uma cadeia. Poesias da alma e do coração, e que só pela alma e o coração devem ser julgadas. Ok? Sentimentalismo. Ok, pessoal? Muito obrigada e até mais.